Bom, pessoal, voltamos. Vamos continuar a nossa análise aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico aqui, para você poder enxergar melhor o que eu pretendo. Deixa eu tirar aqui, né, o gráfico do crescimento vegetativo e essas anotações aqui. Bom, vamos lá. Quero que você preste atenção nesse termo aqui, ó. Aqui, ó. Bônus demográfico ou janela demográfica. O que é isso? É um aumento significativo da população, tanto a população geral como a população economicamente ativa. Alguns economistas entendem que o bônus demográfico, que a janela demográfica do Brasil está se fechando. Nós não estamos mais tendo um crescimento tanto da população economicamente ativa como da população geral que nos permita visualizar ou vislumbrar um crescimento econômico em cima do quê? Da disponibilidade de mão de obra. Portanto, quando falamos em bônus demográfico, é um crescimento da população que poderia ser utilizado como um pré-requisito para alavancar um crescimento econômico. A disponibilidade de mão de obra. Essa disponibilidade de mão de obra no Brasil se deu da década de 60, e alguns entendem que ela está chegando ao fim. Aqui, ó. Em 2010, não é, que é no último censo, é quando nós temos aí, não é, o nosso última contagem direta, não é? Então, é um gráfico importante esse, não é? Que mostra que o bônus demográfico, o grande momento, não é, se deu até os anos 2000. Então, até o ano 2000, você tem um bônus demográfico. A partir daí, a população passa a crescer num ritmo menor. Continua crescendo, mas num ritmo menor. Tá ok? Bom, vamos ver agora como é que nós podemos dividir a população economicamente ativa no que diz respeito aos setores da economia. Vem comigo. Daqui. São 3 os setores da economia. É muito simples isso. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então você tem no setor primário o setor relacionado ao campo. Atividades do setor primário são aquelas que estão relacionadas diretamente ao campo. O setor secundário são as atividades relacionadas diretamente à transformação. A transformação do quê? A atividade industrial e a construção civil. E, finalmente, o último dos setores, que é o setor terciário, é o mais abrangente de todos. É aquele setor que compreende serviços, comércio, transportes, administração pública privada, propaganda, turismo, funcionalismo público, enfim, é o mais abrangente. Hoje, alguns falam já do setor quaternário, que está ligado diretamente o quê? Atividades relacionadas à alta tecnologia. Mas aí tem a questão do home office, isto é, o trabalho em casa, não é? Que como não há um vínculo empregatício, é difícil para você ter números em relação a isso aí. Mas os 3 principais setores aí estão, não é? O setor primário, olha lá, leia, compreende a pecuária, a agricultura e o extrativismo primitivo. Quando ele fala de extrativismo primitivo, ele está falando de extrativismo manual, sem o uso de máquinas. O setor secundário compreende atividades industriais, transformação, mineração, com uso de máquinas e construção civil. Setor terciário, como foi dito, é o mais abrangente, não é? Compreende as atividades de serviços, bancos, comércio, escola, prestação de serviços, mais uma vez, não é? Funcionalismo público, turismo, transporte, propaganda e etc. Aqui eu tenho a proporção, não é, entre os setores secundário, primário e terciário. Atualmente, então, dê uma olhada, o setor primário, ele engloba aproximadamente 20,9% da população. Está aqui, ó, o setor primário, 20,9% da população. Tem também o setor secundário, está aqui, ó, que engloba 19,2% da população. E o setor onde predomina a maior parte da população economicamente ativa do Brasil é o setor
terciário. Mas você há de se lembrar que isso é hoje. As coisas não eram assim, não. Eu tenho aqui um gráfico de barras, não é, que mostra isso, de 1940 até 2006. Eu acho que você consegue visualizar isso melhor se eu te mostrar o gráfico de linhas. Vem cá. Aí eu tenho assim, ó, 100%, 0, 1930 até 2010. Vamos ver se eu consigo te mostrar. Vamos ver qual era a participação da população economicamente ativa no setor primário da economia em 1930. Está aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, ainda vou matar essa produção, viu? Ah, mas eu acho que essa produção ainda haverá um atentado aqui nesse estúdio e vocês não venham socorrer não, tá? Deixa a coisa rolar, porque realmente vai ser necessário. Ó, vou fazer de novo então, com toda calma, que aliás eu sou uma pessoa muito calma. Então vamos lá, você tem aqui, ó, 100%, 0, 1930, 2010. Aqui. Vamos tentar agora mostrar a participação da população economicamente ativa do Brasil no setor primário da economia. Você vê, que, né? Agora sim, tudo bem. Cerca de... Tá aqui, ó. Setor primário da economia. Vamos ver agora o setor secundário da economia. Vem comigo, ó. Setor secundário. E, finalmente, o setor terciário da economia. Tá aqui. Vamos só melhorar aqui o setor. Aí está o seu gráfico de linha. Qual a leitura que a gente pode fazer? Tanto no gráfico de linhas que eu fiz, como no gráfico de barras que você tem aqui ao seu lado, né? Que o setor primário da economia era predominante até 1940, não é? Mas a partir da década de 40 ele começa a cair. Produção, mostra eu aí, pô. Olha, eu sou tão bonitinho, mostra aqui, pô. Aí, agora sim. Olha, estou feliz. Então, até 1940, o setor primário, olha só, era o predominante. Está aqui, ó. Setor primário era o predominante, não é? O setor secundário, está aqui, era o menos, não é, efetivo aqui. O setor secundário aqui, ó, está aqui, era o menos efetivo. E o setor terciário já vinha, não é? Era baixo, mas apresentava um crescimento, apresentava na faixa de seus 20%, não é? O que acontece? A partir de 1940, ocorre uma queda, ó, como você vai observar aqui, ó, do setor primário da economia. Tá aqui, ó, uma queda do setor primário. Essa queda ocorre em função do quê? Do êxodo rural. Saída do homem do campo para a cidade. Concomitantemente à queda, você tem um aumento da participação da população economicamente ativa no setor secundário das indústrias e no setor terciário, serviços, comércio, etc. Não é? Notem que o setor secundário também cresce, ó, também cresce, mas ele jamais supera a população economicamente ativa do setor primário. Quem supera? Quem supera e muito é o setor terciário. Ó. Houve uma inversão, então, não é? Da participação da população economicamente ativa do setor primário para o setor terciário. Chamamos isso, não é, de mudança, não é, de terciarização. Terciarização. Não confundir com terceirização. Aliás, tem uma pergunta que eu sempre faço que é o seguinte: qual a diferença entre terciarização,
terceirização e setor terciário. Terciarização é isso que eu estou te mostrando. É quando a maior parte da população economicamente ativa atua no setor terciário. Nome disso, terciarização. E terceirização é um fenômeno que ficou conhecido não, mas que ficou bastante expressivo após a globalização. É quando terceiros contratam para que pessoas trabalhem em outras indústrias, em outras áreas. Então você não trabalha mais diretamente para onde você está, não é necessariamente seu empregador. O seu empregador é uma empresa que vai te contratar e enviar você para uma outra empresa para você exercer sua atividade. Em média, você ganhará 30% a menos. 30% a menos. Isso é o legado neoliberal. Uma diminuição de 30% no seu rendimento. Aliás, o neoliberalismo diz isso. É necessário a diminuição do custo da produção para viabilizar o crescimento econômico. O neoliberalismo, ele prega isso, crescimento econômico. Crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. Crescimento econômico dinamiza a economia. Não necessariamente trará a você, cidadão, melhores condições de vida. Tá? Mas isso é assunto para um outro momento. Né? Continuando a leitura aí, o que é que você tem? Você tem, então, o êxodo rural, que provocou a mecanização da agricultura, o êxodo rural, que diminuiu a participação da população economicamente ativa no setor primário. Essa mão de obra que atuava no campo foi liberada e foi para a cidade. Na cidade, no primeiro momento, ele vai se empregar tanto no setor secundário como no terciário. Só que o setor secundário é mecânico. Ele exige mão de obra, mas até um certo ponto. Com o avanço da tecnologia, o homem é substituído cada vez mais por máquinas. Já o setor terciário, não. O setor terciário, serviços, comércio, transporte, não é? Ainda necessita da mão de obra. Atualmente, a gente está notando um fechamento, não é, de frentes de trabalho, até mesmo no setor terciário. Poderia citar, por exemplo, agências bancárias, poderia citar o transporte, não é? O desaparecimento da função de cobrador de ônibus. Olha, um elemento extremamente importante, não é? O cobrador de ônibus não é apenas aquele que recebe o dinheiro da passagem, não é apenas aquele que dá o troco para o passageiro. Ele é uma espécie de conciliador dos conflitos típicos de uma viagem. Então é aquele cara que fala, motorista, calma, não vai não. Dá o lugar aí para outra sentar. Vamos com calma. Então, há uma função maior do cobrador de ônibus em que uma fria análise entende que é um simples recebedor do dinheiro da passagem. Como agora a gente tem cartões, não é? Acredita-se que a função do cobrador de ônibus não é mais importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, postos de gasolina não tem o trabalho do frentista. Professor, isso é modernização. Sim, só que no Brasil e em países periféricos como o nosso, a gente vive a pós-modernidade. A gente queima etapas. Você não pode exigir uma modernização, uma automação, não é, dos nossos serviços, sendo que a nossa população é qualificada pouco para exercer essa função. Então você vai colocar a mais da sociedade um número significativo de cidadãos que vão se tornar cidadãos incompletos. Está aí o desemprego no Brasil de quase 13 milhões de habitantes. E a maior parte das pessoas desempregadas no Brasil são pessoas pouco qualificadas. Tá? Mas isso aí é assunto para depois. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários para você. Tchau.